Vamos pensar juntos num cenário num hospital, onde a imensa maioria das pessoas que entram pela porta do pronto-socorro está ali classificada clínica e legalmente a poucos minutos de perder a vida. Nossa, estatisticamente isso nem faria sentido, né? Nenhuma cidade normal tem tantas emergências fatais acontecendo simultaneamente. Pois é. Mas, do ponto de vista administrativo, foi exatamente essa realidade fabricada em Uberlândia. E olha, foi esse o gatilho que simplesmente quebrou um ecossistema inteiro de saúde. Uhum. O alvo dessa nossa análise profunda de hoje é o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, o famoso HC-UFU. E a gente tem na mesa uma série de documentos, desde decisões da Justiça Federal até relatos super contundentes de pacientes, além de imagens de bastidores. E tem um contraste visual muito chocante nesses registros, né? Porque por fora a gente vê aquele prédio com uma fachada moderna, imponente, tons terrosos, toda envidraçada. Exato, com as logos da UFO e da EBSER lá no alto. Isso passa uma sensação absoluta de controle, sabe? De excelência médica pura. Mas aí a gente olha para o interior, para os registros documentais, e o cenário é completamente oposto. É assustador. Corredores que não dá para transitar, abarrotados de macas enfileiradas. Pacientes amontoados. Sim, amontoados, em condições super precárias. Tem fotos gráficas de feridas abertas expostas ali mesmo, no meio do trânsito de pessoas. É triste demais. E o que torna isso particularmente assustador é que a gente não está falando de um pico sazonal, tipo um surto de dengue ou um acidente de grandes proporções que lotou o pronto-socorro num dia atípico. Não é um evento isolado. Exatamente. Trata-se da falência crônica e estrutural de uma rede inteira. A intervenção judicial que a gente vai discutir rolou porque as engrenagens básicas de atendimento, de regulação e transferência, elas simplesmente pararam de funcionar. E a nossa missão aqui hoje é justamente desvendar como esse colapso administrativo, essa burocracia toda, acaba afetando diretamente a carne e osso de quem busca socorro, né? Com certeza. E mapear também aquele labirinto de responsabilidades entre a prefeitura, a universidade, o governo de Minas Gerais, a SPDM e a EBSER. Porque, para quem está ouvindo a gente agora, esse caso importa muito. Ele é um microcosmo impecável de como políticas públicas falhas transformam o direito à saúde num gargalo perigoso. Uhum. O amortecedor final dessa falha é sempre o corpo do paciente, né? Sempre. É quem paga a conta no final. Certo. Então, vamos desempacotar isso. Para entender a raiz desse buraco todo, a gente precisa voltar um pouco no histórico recente. Lá para 2020. Isso. O Ministério Público Federal, o MPF, já estava investigando essa crise desde 2020. E o ponto de partida foram as recusas constantes de atendimento no HC-UFO. A justificativa era sempre a mesma: superlotação absoluta. E aí entra a figura do juiz federal, o Osmani Antônio dos Santos. Exato. O juiz analisou o cenário e chegou a uma conclusão que, muda um pouco a lente de como a gente vê o problema. Ele concluiu que a culpa não cai no colo de um único gestor mal intencionado. Ah, claro, não é um vilão de filme. Pois é. É uma falha sistêmica do próprio SUS local. E o elemento central que catalisou essa destruição toda tem um nome bem técnico, mas o impacto é devastador. É a tal da vaga zero. Ah, a vaga zero. Esse conceito é fascinante, viu? Porque ele mostra muito bem como o próprio sistema cria umas armadilhas para ele mesmo. Explica um pouco melhor para quem está acompanhando a gente. O que é exatamente essa vaga zero na prática? Então, na sua essência, a vaga zero é um recurso extremo. Ela foi desenhada para salvar vidas em situações limite. Vamos pensar num paciente com traumatismo craniano severo ou sofrendo um infarto agudo ali na ambulância. Alguém que não tem tempo de esperar, né? Exatamente. Essa pessoa não tem tempo de entrar no sistema normal de regulação, de aguardar liberar um leito, de passar por triagem. A vaga zero é um comando legal que obriga o hospital de destino a receber o paciente na hora. Mesmo se o hospital tiver, com 100% de lotação? Mesmo com 100%. Mesmo que não tenha uma cama física sobrando. Porque a alternativa a não receber esse paciente é ele a óbito, ali mesmo, na maca da ambulância.
Caramba. Então é, por definição, a exceção da exceção. Mas olha só o que a investigação do MPF descobriu. Eles revelaram um dado que eu fico chocada até agora. Mais de 80% dos pacientes que a prefeitura enviava para o pronto-socorro do HC-UFO chegavam classificados como vaga zero. Espera, 80%? 80%. Nossa, é surreal. Para a gente visualizar melhor, é como se um grande evento, um festival, tivesse aquela fila VIP super estrita, reservada só para emergências extremas, sabe? Só para quem precisa entrar em questão de segundos. Uhum. Mas aí, por total incapacidade de organizar a entrada principal, a organização do evento começasse a distribuir a pulseira VIP para 80% do público que está lá fora. É a destruição completa do conceito de prioridade. Exato. O resultado não é que todo mundo entra mais rápido. O resultado é o caos absoluto lá dentro. O hospital perde, na hora, qualquer capacidade de previsibilidade, né? Com certeza. E aí começam a chegar pacientes de tudo que é perfil, gente sem diagnóstico fechado, casos que são de baixa complexidade e que deveriam ser resolvidos rapidinho numa UPA. E tudo isso se mistura ali, no mesmo espaço físico com os traumas gravíssimos. Sim. E aí a superlotação deixa de ser só uma falta de espaço físico para colocar maca e vira um colapso clínico que ninguém consegue administrar. Porque o tempo de resposta do laboratório aumenta, a fila do raio-x trava, o centro cirúrgico não agenda mais nada eletivo. Porque as emergências não param de bater na porta de forma desordenada. Efeito. O HC-UFO tem uma vocação clara no SUS, que é a alta complexidade. Mas ele estava sendo sufocado, usado como uma válvula de escape mesmo para tapar buraco de uma demanda básica que a rede municipal não estava absorvendo. E foi por entender que essa engrenagem estava irreparavelmente quebrada que o juiz precisou intervir tão forte, né? Exato. A sentença dele praticamente reescreveu as regras de funcionamento da saúde na cidade. Ele deu um prazo rigoroso, 180 dias, para mudanças profundas acontecerem. E essa reescrita de regras jogou responsabilidade pesada para todo mundo. A Prefeitura de Uberlândia, por exemplo, perdeu o direito de usar o Hospital Universitário Federal como a sua solução padrão para tudo. Cortou o atalho. Isso. A Justiça falou, olha, o município precisa estruturar o ciclo completo. Isso inclui aceitar a tal da contrarreferência. Que é receber o paciente de volta, né? Exatamente. Se o paciente estabilizou no HC-UFO, a prefeitura tem que recebê-lo de volta nos hospitais municipais ou em unidades menores. E não para por aí. Eles precisam criar uma fila única e transparente para cirurgias e ampliar as UAIs, que são as unidades de atendimento integrado. E tem um ponto dessa decisão que salta muito aos olhos, né? Que é a questão da rede privada. Ah, sim. O juiz determinou que, se não tiver vaga na rede pública municipal, a prefeitura é obrigada a comprar leitos e pagar o atendimento em hospitais particulares. E a mecânica por trás disso revela muito sobre os incentivos perversos na gestão pública. Durante anos, era financeiramente muito mais fácil para o município só despachar o paciente para o HC-UFO, que é pago pelo governo federal, do que investir na própria rede. Claro, empurrava a conta para a União. Exato. Quando a justiça obriga a comprar leito privado, ela elimina essa rota de fuga. A conta volta literalmente para o município. Mas o HC-UFO também teve que mudar, viu? Gerido pela EBSER, eles receberam ordens de não atuar como uma ilha. Como assim atuar como uma ilha? Eles precisam manter médicos reguladores de plantão o tempo todo para agilizar os pedidos de transferência, avaliar pedido de prótese rápido, e o governo de Minas também entrou na roda para ser fiscalizador e mediador. É importante lembrar que o HC-UFO atende uma macro-região gigante, né? Dezenas de cidades dependem dele. Pois é. E vale ressaltar que o juiz não aceitou dar danos morais coletivos, porque ele entendeu que isso foi uma falha crônica de gestão ao longo de anos e não uma má-fé intencional de um prefeito ou diretor X. Mas olha, eu fico com um questionamento aqui. Essa coisa de obrigar a prefeitura a comprar leito na rede privada quando falta vaga. Tudo bem, resolve o problema do paciente que está precisando internar hoje. Resolve imediato. Mas isso não corre o risco de criar um ciclo vicioso financeiro? Tipo sugar uma fatia gigantesca do orçamento público para pagar diárias caríssimas em hospital particular? E aí, de onde vai sair o dinheiro para construir e equipar as UAIs, que é a solução definitiva que o próprio juiz pediu? Nossa, esse é o grande paradoxo da judicialização da saúde.
A intervenção protege o direito à vida no curtíssimo prazo. O cara precisa do leito hoje, o juiz dá. Mas o orçamento do município é finito, né? Pois é, o cobertor é curto. É curto. Então, esse dinheiro que deveria construir um hospital novo acaba indo pulverizado para pagar margem de lucro de rede privada. O desafio para os próximos 180 dias vai ser equilibrar isso sem transformar a compra de leito privado na nova vaga zero. Nossa, bem pontuado. A nova rota de fuga. Isso, o novo mecanismo padrão que só esconde a incompetência da rede. Então, enquanto a justiça e os gestores ficam lá brigando para consertar essa porta de entrada e o fluxo financeiro, tem uma outra questão que, para mim, é a mais visceral de todas. O que acontece com a pessoa depois que ela finalmente consegue entrar nesse sistema todo sobrecarregado? É aí que os números frios viram impacto humano real. Sim, e o relato do Frank Barroso, que é coordenador do movimento Cidade Futura, ilustra isso de uma forma assustadora. Porque resolver o gargalo do lado de fora não garante que o atendimento do lado de dentro vai ser seguro, né? A ação judicial lida com quem está no corredor aguardando. O caso do Frank mostra quem já está na mesa de cirurgia de um sistema que está exausto. Exatamente. Em 4 de maio de 2023, ele estava pedalando ali no bairro Tiber, na Avenida Suíça, e foi atropelado. Uma emergência de trauma ortopédico clássica. Ele conta que foi levado para o UAI Tiber primeiro. Pelo protocolo, ele deveria ter ido para o hospital municipal. Mas, reflexo de tudo que a gente acabou de discutir, mandaram ele direto para o HC-UFO. E ele ficou internado lá por longos 45 dias. 45 dias é muito tempo. Muito tempo. E as alegações dele são pesadas. Ele relata 3 cirurgias com erros técnicos absurdos. A primeira já teria acontecido num contexto de infecção instalada. Aí teve uma placa de metal posicionada de forma incorreta. Nossa. Depois, tiraram um pedaço de osso do próprio quadril dele para fazer um enxerto, e isso gerou uma lesão nova. E as fotos, gente, as fotos mostram feridas cirúrgicas profundas, abertas, enquanto ele ficava ali nos corredores do pronto-socorro. E num ambiente desses, né, a consequência é meio óbvia. Ele contraiu infecções gravíssimas pelas bactérias KPC e Enterobacter. Exato. E olha, ter bactéria KPC num caso de trauma ortopédico é um marcador clássico de que o controle de infecção hospitalar entrou em colapso, porque a mecânica disso está ligada à superlotação. Como é que você mantém isolamento de um paciente com ferida aberta no meio do corredor? É impossível, né? Tem gente passando toda hora. Impossível. A enfermagem está esgotada atendendo o triplo de pacientes que deveria. Aí o rigor de lavar as mãos, trocar equipamento de proteção entre uma maca improvisada e outra, isso vai se perdendo. A contaminação cruzada vira matemática pura, não é nem acidente mais. E para agravar, tem uma afirmação super séria de que, em julho de 2023, um médico documentou oficialmente que a placa metálica estava mal posicionada e que precisava de uma limpeza cirúrgica urgente. E nada foi feito. O alerta estava lá no sistema, mas a correção não rolou a tempo. A infecção voltou super agressiva em 2024. E é aqui que a coisa fica realmente assustadora para mim. Discutir regulação de fila sem olhar para a qualidade lá dentro é como, sei lá, é como comemorar que você conseguiu entrar num bote salva-vidas, só para descobrir já no meio do oceano que o bote está cheio de furos. Nossa, essa analogia é perfeita, mostra o desamparo total do paciente, né? E para a gente entender como tantos erros cirúrgicos acontecem num hospital que é de referência, a gente tem que olhar para a natureza do HC-UFO. Ele é um hospital universitário. Que muda tudo. Muda tudo. O pilar dele, além da assistência, é o ensino. É formar médico residente, formar aluno de graduação. O problema que essa denúncia expõe é a distorção total desse modelo. É usar estudantes como linha de frente num cenário de guerra. O relato dele sobre o ambulatório escancara isso. Estudantes de medicina encarregados de atender sozinhos dezenas de pacientes com traumas super complexos. E eles fazem o primeiro atendimento, prescrevem, montam o relatório. Isso. E repassam para os médicos supervisores, que, muitas vezes só aparecem horas depois. E tem relato até de supervisor assinando a ficha sem nem olhar na cara do paciente traumatizado. É um absurdo. O resultado, dezenas de pessoas desenvolvendo coisas tipo osteomielite crônica,
perdendo a mobilidade, sofrendo mutilação que poderia ter sido evitada com o cirurgião experiente, olhando desde o começo. Pois é, o ensino médico tem que ser baseado em supervisão muito próxima. O residente avalia, discute com o preceptor experiente e decidem juntos. Mas quando entra 80% de paciente via vaga zero, o volume esmaga o professor. O preceptor não dá conta. Não dá. Se o especialista está preso 14 horas no centro cirúrgico operando, o estudante que ficou lá no corredor toma a decisão sozinho. Ele deixa de ser um aluno e vira mão de obra barata para cobrir a falta de funcionário. Para tapar buraco. Exato. E para mostrar que essa panela de pressão continua fervendo, mesmo com a decisão do juiz, em 11 de março de 2026, agora há pouco, a Prefeitura mandou um alerta para os órgãos de controle sobre os impactos na população por causa de uma greve no HC-UFO. Caramba, isso levanta uma questão gigante. A gente sabe que o médico precisa aprender na prática, no SUS. Mas a linha entre ensino prático e negligência por falta de supervisão não simplesmente desaparece quando o hospital absorve o colapso de uma região inteira. Ah, desaparece completamente. A linha some quando o tempo de pensar do médico é trocado pelo modo sobrevivência. A justiça atua na macroestrutura, organiza fila, dá prazo, mas é a investigação jornalística, é o relato de quem sentiu na pele que mostra a zona cega que o juiz não alcança. O juiz não consegue fiscalizar se o residente lavou a mão no corredor. De tudo isso, fica claro que a crise tem duas faces, né? A estrutural, com a inversão bizarra da vaga zero, e a humana, traduzida na dor de pacientes como o Frank, que entram para tratar um trauma e acabam lutando contra infecções hospitalares terríveis. E a lição mais pesada disso é que a desorganização sempre vai punir os mais vulneráveis. O relógio agora está correndo. 180 dias é muito pouco tempo para a prefeitura, para o governo e para a IBSER arrumarem a casa e garantirem o mínimo de dignidade ali dentro. Verdade. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha para quem está acompanhando a gente. Se o negócio chegou num ponto em que a justiça precisa intervir no detalhe da operação para obrigar o hospital a transferir paciente e forçar a prefeitura a fazer uma fila básica, até que ponto a gestão pública de saúde deixou de ser uma área técnica orientada pelo cuidado e virou uma disputa puramente judicial? Quando tudo, até a regulação de uma maca, vira processo. Quem é que realmente está cuidando da saúde? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão sobre a distância enorme entre aquela fachada de vidro linda lá de fora e a cura que as pessoas estão implorando lá dentro. É isso. Fim da análise.